Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz e este é o meu canal Via Book, canal sobre livros, e hoje eu venho-vos falar então da minha última leitura, um livro que eu terminei há bocadinho mesmo. E então, o livrinho foi este, Caminhos de Paixão, da Florência Bonelli. Esta é a parte 1 do volume, e o volume 1 desta história de Ladiana. Ele está relacionado com uma outra trilogia da autora, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a trilogia Cavalo de Fogo. E depois nós temos, acho que é o Paris, Congo e um outro nome que agora não me estou a lembrar. Mas está relacionado então com essa trilogia, e este livro vai-nos então abordar a história de Ladiana, que é uma das personagens que pertence a essa história. E então vamos falar então deste livrinho. Desde já quero agradecer à Porta Editora por me terem enviado este exemplar. Eu não estava a contar, mas fiquei muito contente. É uma autora que eu se calhar não ia dar oportunidade se a Porta Editora não me tivesse enviado o exemplar, porque por alguma razão nunca me chamou a atenção, mas quero-vos desde já de dizer que esta capa e este título nada tem a ver com a história, mas nada mesmo. Isto parece mesmo um livro de romance, mas isto vai ser uma história muito forte. Ele vai-nos abordar a Guerra dos Balcãs e vai-nos abordar aqui coisas terríveis, que eu já vou falar um bocadinho melhor sobre isso. E então esta história vai-nos falar de Ladiana. E a Ladiana é então uma soldada elite de uma agência secreta. Ela foi treinada para matar e ela vai então estar envolvida numa missão ultra secreta que vai então consistir em desvendar redes de tráfico de seres humanos e de pedofilia, mas redes muito poderosas que estão cobertas por pessoas muito poderosas, caras de instituições importantes, instituições de paz até do mundo, pessoas de governos, e nós vamos então acompanhar a Ladiana na descoberta então do que se passa, no desenvencilhar então destas redes. Nós temos então, aqui neste livro vamos ter presentes capítulos então do presente, que já é depois da Guerra dos Balcãs, e vamos ter então também aqui retratos do passado da Diana, daquilo que ela passou. O nome dela verdadeiro é Mariana, e daquilo que ela passou então quando ela tinha 20 anos, que foi mais ou menos nessa altura que ocorreu a Guerra dos Balcãs. Ela sofreu bastante e nós vemos que ela ainda hoje transporta os traumas, os dragões do passado. Ainda hoje ela não consegue ser feliz e estar em liberdade, porque ela passou por coisas, abusos muito complexos que toldam a sua personalidade nos dias de hoje e a forma como ela lida com os outros, essencialmente. E a história então deste livro vai se focar nisso, em aprofundar aquilo que a Diana passou, uma parte porque este livro tem continuação, ou seja, este livro não tem aqui um final explícito, porque ele vai continuar e eu já tenho ali a continuação, mas vamos acompanhar bastante aquilo que ela viveu então nessa guerra, do que ela sofreu, e vamos aqui ter descrições terríveis, não só do que se passou com a Diana, mas com a Mariana, neste caso. A Diana é o nome de guerra dela, mas vamos ter aqui descrições então do que se passou não só com ela, mas também com a irmã dela e com as pessoas que estavam à volta, porque na guerra, não é? Nós vamos ter descrições do que estava a acontecer à volta delas, pessoas que estavam na mesma situação que elas, e em situações piores, e vamos ter aqui descrições de coisas terríveis mesmo, coisas de dar a volta ao estômago. E às vezes nós ficamos a pensar como é que estas pessoas passaram por tanta coisa, tantos abusos, como é que elas conseguem ter uma vida mais ou menos normal. Nós vemos que ela, pronto, está afetada com esses dragões do passado, mas ao fim e ao cabo acaba por viver, não é? De viver o seu dia-a-dia, mas é realmente difícil de entender. Às vezes uma coisa tão mais simples nos afeta tanto, e como é que essas pessoas passaram por coisas que não lembram o diabo. Como é possível também o ser humano ter sido capaz de fazer certas coisas só por causa de as pessoas serem de uma religião diferente, de outra etnia, de terem nascido num outro sítio, e pronto. E o que é que... Não vos posso falar muito mais sobre esta história,
porque vai ser basicamente isto. Vamos ver a Diana nesta investigação, o que acaba por dar-se aqui um bocadinho de pitada de suspense, sabemos quem é que são os culpados, o que é que está por trás de tudo isto, porque isto já é o presente, já é redes de tráfico e de tudo isso que acontecem agora, no presente, mas vemos que estão relacionados com isso também criminosos de guerra que estiveram, por exemplo, envolvidos na Guerra dos Balcãs. E vamos acompanhar então a Diana nesta investigação e vamos também acompanhar um pouquinho do que ela passou na guerra. A história basicamente é esta, então nestes dois tempos, se bem que o presente é a grande maioria. Então quero-vos falar agora um bocadinho sobre a minha experiência de leitura. Para já quero-vos dizer que nunca tinha lido nada sobre a Guerra dos Balcãs. Normalmente nós vemos vários livros sobre as duas grandes guerras, mas da Guerra dos Balcãs por acaso nunca tinha visto nenhum. Não sei se devem existir mais, mas não são tão recorrentes. Acho que é importante abordarmos coisas diferentes, temas diferentes e termos conhecimento de outros assuntos. Por isso eu gostei de saber um bocadinho mais sobre esta guerra, que eu não sabia. Achei um bocadinho complexo os nomes. Eu acho que esta autora tem aqui muita investigação neste livro. Este é um livro que tem de se ler com calma e com atenção, porque ela fala aqui muito das descrições, das religiões, de hábitos, até de comidas, mas de hábitos das pessoas de cada sítio, porque nós temos aqui várias localidades descritas. E depois também outra coisa que eu acho que também me dificultou um pouco a leitura foi eu não conhecer a história, porque isto já é um livro relacionado com a outra trilogia, Cavalo de Fogo, e como eu não li essa trilogia, vai falar aqui de muitas personagens que, apesar de serem personagens secundárias e não aparecerem muito, mas vai falar aqui de personagens que já vêm de trás e que eu não compreendi muito bem. Às vezes eu li o encaixe delas na história, onde é que elas conheceram a Diana, quais são as relações que elas têm, e por isso também me dificultou um bocadinho a leitura. Mas consegui ler, não me proibiu totalmente, mas claro que se eu tivesse lido a trilogia primeiro, que me teria ajudado bastante. E como lá está, eu não tinha lido nada ainda sobre isto, todos estes nomes, e depois são nomes complicados, não é? Não é o nome, nomes de pessoas, de localidades, de tudo, fala aqui de muitas coisas, mas são nomes esquisitos. Que não é fácil às vezes decorar, uma pessoa tem de ir atrás ver se é a mesma pessoa, porque o nome não fica na cabeça. Mas apesar disso, gostei de ler e de aprender um bocadinho mais sobre isto, e tenho a certeza que quando for ler o segundo livro, o seguinte texto já vai ser mais fácil. Para mim já vou estar inteirada dentro da história, das personagens, já vai ser muito mais fácil, mas realmente tive um bocadinho de dificuldade nesse nível, e por isso, se vocês puderem ler a primeira trilogia de Cavalo de Fogo, eu aconselho. Se não, podem ler na mesma, que conseguem tal como eu. Depois, mais para a frente, é claro que vão se habituando à leitura. Uma coisa que eu não gostei muito neste livro e que eu fazia de maneira diferente são os capítulos, que são muito grandes, e eu acho que há aqui partes na história dentro do mesmo capítulo em que se podia dividir, que não havia problema, mudança até de espaço, de tempo. Acho que não havia problema em cortar ali o capítulo, porque acho que uma pessoa se sente, claro que está a ler a mesma coisa, não é? Se tiver ali um capítulo no meio ou não, é a mesma coisa que está ali, o mesmo texto, mas sente que a leitura flui mais rapidamente. Se tiver capítulos mais curtos, pelo menos eu sinto isso em todos os livros, não é por ser este, mas eu gosto sempre de capítulos mais curtos. E como eu vos disse, acho que tem aqui muita investigação, muita informação. Não sei, a Florência, se tem algum tipo de relação com esta guerra, se conhece pessoas que estiveram afetadas por isso, mas realmente ela percebe muito disto, percebe muito do que está a falar, portanto eu penso que isto terá alguma importância pessoal para ela. Não sei se tem ou não, mas penso que sim. Como eu também vos estava a dizer, ele tem descrições muito fortes do que se viveu nesta guerra, dos abusos que se sofreram às mãos dos sérvios, que estavam a controlar tudo. Uma pessoa, só por ter nascido na Bósnia, mesmo que não praticasse a religião que eles eram contra, mesmo só por ter nascido já era
já era lixo para eles e era tratada como tal. Tem realmente descrições muito impressionantes. Vocês, quando quiserem então ler este livro, vão bem preparados para estar com atenção, apreender as coisas. Isto não é um livro qualquer, não é um romancinho que se leia muito bem, assim facilmente, que leiam. Acho que vocês me estão a compreender. É um livro muito mais complexo, com muita mais informação, com mesmo que vocês têm mesmo de ir com atenção e com vontade. Realmente surpreendeu-me, porque eu não estava à espera que fosse isto, porque uma pessoa olha assim e parece mais um género de um romance. Mas gostei desta leitura, apesar de lá estar às vezes ter sentido que era um bocadinho mais complexa. Fui com calma, li com calma, gostei. Foi uma leitura conjunta com a Carla Augusto, que já leu a trilogia e penso que por ela terá sido um bocadinho mais fácil de ler este livro, mas eu tenho a certeza que o segundo será ainda mais fácil e quero de certeza continuar esta história, até porque este livro ficou em aberto e eu quero continuar. Eu acho que isto é como se fosse este e o outro, não sei se tem mais volumes, mas é como se fosse um só e depois eles dividiram ao meio, porque realmente este final é mesmo para continuar a seguir. Não há aqui um ponto final, nem um ponto e vírgula, isto é mesmo para continuar. Portanto, eu vou lê-lo. O segundo não sei quando é que vou ler, mas vou ler em breve, porque quero muito acompanhar o resto das aventuras aqui da Ladiana e saber então mais sobre isso que ela está a investigar, e portanto eu recomendo-vos esta leitura. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muitos beijinhos e vemo-nos então num próximo.